Saudações acadêmicas a todos. Meu nome é Regina Chaguala e hoje eu vim trazer mais um exercício. E no exercício de hoje nós vamos calcular o processamento do salário da empresa Duvas Limitada. Bom, no último, no último exercício que eu resolvi, nós fizemos o lançamento no Diário Geral da empresa Duvas Limitada e hoje eu trago esse exercício e eu trago hoje o processamento do salário da mesma empresa. Então, para fazermos o processamento de salário, é necessário que nós tenhamos a tabela de retenção na fonte, em anexo ao artigo 65-A da Lei nº 20/2013, de 23 de setembro, em vigor em Moçambique. Do lado esquerdo, nós temos a primeira coluna, onde temos os intervalos de salário bruto, e na segunda coluna temos o valor do IRPS a reter no valor a reter relativo ao limite inferior do intervalo do salário bruto por número de dependentes. E na terceira coluna temos o coeficiente aplicável a cada unidade do limite inferior do salário bruto. Então, nós, para podermos calcular o RPS, temos que calculamos com base nesta tabela. Então, nós primeiro calculamos o IRPS. Então, primeiramente vamos calcular o IRPS do senhor Covid-Gel. Então, para calcular o IRPS, nós temos uma forma que diz que o salário bruto menos o salário líquido vezes o coeficiente mais o valor dos dependentes. Então, nós primeiro vamos calcular o salário, o processamento, o IRPS, assim que é do senhor Covid-Gel. E nós primeiro vamos no exercício. No exercício ele nos diz que o senhor Covid-Gel tem como salário bruto 50.000 meticais. Então, nós vamos substituir na fórmula onde vem o salário bruto, porque já temos aqui o salário bruto do senhor Covid-Gel. Ele tem salário bruto de 50.000 e ele tem 3 dependentes. Então, nós colocamos o salário bruto menos o limite inferior. Nós vamos buscar na tabela. Então, nós pegamos a tabela e na segunda coluna nós temos o limite inferior. Então, nós sabemos que o senhor Covid-Gel, ele tem 3 dependentes. Então, nós vamos aqui onde vem 3, porque ele tem 3 dependentes. Ele tem como o valor bruto, ou seja, o salário bruto de 50.000 meticais. E o salário bruto de 50.000 meticais, ele vai se enquadrar no intervalo dos 22.000 meticais até os 32.749,99. E nós alinhamos até onde vem 3 dependentes. E nós sabemos que o seu limite inferior vai ser de 1.675 meticais. Então, nós vamos multiplicar pelo coeficiente. O coeficiente é de 0,20, que está na terceira coluna. E de seguida, nós vamos somar com o número de dependentes. O número de dependentes que o senhor Covid-Gel tem foram de 3 dependentes. Então, nós só fazemos isso, colocamos o valor do salário bruto menos o valor do limite inferior que buscamos na tabela, vezes o coeficiente que também buscamos na tabela, mais o valor de dependentes. Então, nós calculamos isso e nos deu 9.688 meticais.
E voltamos a fazer o mesmo para calcular o RPS da senhora Verisa Sabão. Nós vamos fazer praticamente o mesmo procedimento. Nós sabemos que o salário bruto da senhora Verisa Sabão era de 35 mil meticais e ela tinha um dependente. Então, nós vamos de novo a nossa tabela, onde vamos pegar, vamos, vamos na primeira coluna dos limites dos intervalos do salário bruto. Nós sabemos que ela teve como salário bruto 35 meticais. Então, os 35 meticais, eles vão se enquadrar no, no intervalo dos 32.750 a 60.749,99. E ela tinha como dependentes um. Então, o valor, ou seja, o limite inferior vai ser de 1.725 meticais vezes o 0,20, que será o coeficiente, e mais um, que é o valor do dependente, porque ele só tinha um dependente. Então, nós calculamos isso e vai nos dar o valor de 6.656. E vamos calcular o RPS da senhora Sucata na cama, mas primeiro nós temos que ver o salário bruto da senhora Sucata na cama e perceber se esse valor se enquadra nos limites dos intervalos do salário bruto mensal, tendo em conta que ela teve como salário bruto de 10 mil meticais. Então, constatamos que a senhora Sucata na cama não paga o IRPS, porque o seu salário bruto é inferior a, aos limites dos intervalos de salários brutos mensais. Então, isso quer dizer que ela não pagava o IRPS. E vamos agora calcular o IRPS do senhor diretor álcool. Vamos novamente a nossa tabela. Vamos retirar os dados da tabela da mesma forma como retiramos no processamento do salário do senhor Covitigel, da senhora Viseira Sabão. O processamento, né, de salário ou seja, o IRPS, o cálculo do IRPS, ele teve como salário bruto de 80 mil meticais. E nós sabemos que esse valor, aqui na tabela, vai se enquadrar nos 60 mil meticais, 60.750 até 144.749,99 meticais. Então, nós calculamos ou substituímos esses valores na fórmula, calculamos o IRPS do senhor diretor álcool e nos deu 18.207,75 meticais. Esse é o IRPS do senhor diretor álcool. E nós vamos para a nossa folha de salário da empresa, onde temos aqui a descrição, temos o salário bruto, temos o INSS na terceira coluna. Na quarta coluna nós temos o INSS de 3%, o INSS do 4% e de 7%. E por fim nós temos o salário líquido. Então, depois de nós termos calculado o IRPS desses funcionários, nós temos que calcular o INSS de 3% e o INSS do 4% e o INSS de 7%. Então, para calcular o INSS desses funcionários, nós temos como fórmula para calcular o INSS, nós fazemos o salário bruto vezes
vezes 3%. O INSS de 3% nos deu valor de... O INSS de 3% do senhor Covid Gel é de 1.500 meticais, que são 3% do salário bruto. E o INSS de 4% é de 2.000 meticais, que são os 4% do salário bruto do senhor Covid Gel. E o INSS de 7% deu 3.500 meticais, que também são 7% do seu salário bruto. E vamos também calcular o INSS da senhora Viseira Sabão. E para calcular o INSS é simples. Nós só fazemos o salário bruto vezes o valor das percentagens do INSS que nos estão. E aqui nós temos o 3%, 4% e 7%. Então, nós só vamos fazer salário bruto da senhora Viseira Sabão vezes 3% do INSS, que vai nos dar o valor de 1.050. E os 4% do valor do salário bruto da senhora Sabão é de 1.400. E os 7% do INSS da mesma funcionária são de 2.450. E calculamos também o INSS da senhora Sucata de 3% nos deu 2.400, o INSS de 4% nos deu 3.200, assim que é. O INSS do 7% nos deu 600 mil. Então, para calcular o INSS, nós calculamos com base no salário bruto de cada funcionário. Então, nós fazemos 4% do salário bruto que nos é dado ou que o funcionário é dado. E fazemos o mesmo procedimento para o senhor diretor álcool. Nós calculamos os 7% do seu salário bruto. Esse salário bruto era de 80.000 meticais. E fazemos também os 3% e os 4% do salário bruto. E vai nos dar o valor de 5.600. E vai nos dar também os 7.000 no salário no INSS de 4% e no INSS de 3%, ele tem como valor de 5.250. E de seguida nós devemos calcular o salário líquido. Então, nós, para calcularmos o salário líquido da empresa, nós temos uma fórmula para calcular o salário líquido, que é o salário bruto menos o IRPS menos o INSS de 7% mais o INSS de 4%. Então, nós só substituímos os valores, mas nós já temos aqui os valores, nós calculamos desde o início, calculamos o IRPS, calculamos o salário bruto, ou seja, nós calculamos o IRPS, calculamos o INSS e agora nós vamos calcular o salário líquido desses funcionários para sabermos qual foi o salário líquido total da empresa. Então, para calcularmos o salário líquido, nós temos esta fórmula. Então, nós só substituímos com base nos dados que nós já temos no exercício. E nós só substituímos, sim, assim que é. Então, quanto ao salário líquido do senhor Covid Gel, nós fazemos porque o seu salário ele está o salário bruto, substituindo já na fórmula, desculpa, nós temos o salário bruto do senhor Covid dos Gel intervalos do de salário 50 bruto mil mensal. meticais. Então, nós fazemos o salário Logo, bruto o seu salário menos bruto, o seu IRPS. O IRPS, eu IRPS sei que dele foi é de de 0 meticais. 9.668 e nós fazemos menos o INSS de 7%, que são
3.500, mais o INSS de 4%, que são 2.000 meticais. E o salário líquido do senhor Covid-Gel foi de 38.832. E o salário líquido da senhora Sabão foi de 27.368. E o salário líquido da senhora Sucata na cama foi de 9.700. E o salário líquido do senhor diretor álcool foi de 59.392,25. Então, depois de nós termos calculado o salário líquido, nós vamos substituir os nossos cálculos feitos para para a folha do salário da empresa. Então, nós aqui já transferimos os valores calculados anteriormente do salário líquido para a folha de salário da empresa Duvas Limitada. E depois nós temos que calcular os totais. Para calcular os totais no salário bruto, nós somamos o salário bruto de todos os funcionários e nos deu 175 mil. E o total do IRPS nós somamos aí e nos deu 34.531,75. E o total do INSS de 3% deu 5.250. E o total do INSS de 4% foi de 700. Total do INSS de 7% foi de 12.250. Para calcular o total do salário líquido, nós temos duas formas de calcular o salário líquido. Então, isso é para podermos perceber se realmente os valores calculados na folha de salário ou seja, eles estão corretos para podermos perceber ou para podermos ter a certeza de que os cálculos feitos são os cálculos corretos. Nós podemos somar o total do salário líquido, ou também podemos calcular o total do salário líquido da mesma forma como calculamos o salário líquido, mas usando os totais. Então, para dizer que nós podemos calcular o total do salário bruto menos o total do IRPS, menos o total do INSS e mais o total de 7%, assim que é, mais o total do INSS de 4%. Se fizermos desse jeito, assim como ou seja, se fizermos desse jeito e termos o mesmo resultado quando somamos todo o valor do salário líquido e o total ser o mesmo, significa que os nossos cálculos estão corretos. E no meu caso, eu calculei o salário líquido somando o valor de todos os salários líquidos dos funcionários, nos deu o valor de 35.309,25. E quando calculei também da mesma forma como calculamos o salário líquido normal, né, dos funcionários, nos deu também o mesmo valor. Isso significa que o processamento de salário da minha empresa, o processamento de salário dos funcionários da Duvas Limitada está correto. Então, depois disso, nós vamos fazer o lançamento desse processamento de salário no Diário Geral. E para fazer o lançamento no Diário Geral, nós vamos colocar aqui essas contas que fazem parte do decreto número 70 para 2009, de 22 de dezembro, que é o plano de contas em vigor em Moçambique agora. E na conta 622, remuneração dos trabalhadores, vamos registrar o valor total do salário bruto dos trabalhadores. E o salário bruto total é de 175 mil. Na conta 623,
encargos sobre remunerações, são registrados os encargos que recaem sobre as remunerações, obrigatoriamente suportados pela entidade patronal. E, nesse exercício, o encargo que irá recair sobre encargo será o INSS dos 4%, que é o total, nesse caso, são 7.000 meticais. E na conta 4421, rendimentos de trabalho dependente, vamos registrar o valor das retenções na fonte praticadas a quando das retribuições dos rendimentos. Rendimentos esses aos respectivos beneficiários no valor vai ser o total do valor do IRPS e de acordo com os cálculos que nós fizemos deu 34.531,75 e a seguir nós vamos registrar o valor de INSS de 7%, que é o total, são 12.250. Na conta 4622, remuneração a pagar aos trabalhadores, vamos registrar o salário líquido dos trabalhadores. Podemos fazer de duas fórmulas, do salário líquido, ou nós fazemos 185 mil menos 7 mil menos, e o valor vai ser de 32.309,25, que, se formos a perceber, é o mesmo valor do salário líquido, vai dar o mesmo valor do salário líquido que calculamos na folha de salário.